É o autoconhecimento e como manter-se firme e não deixar situações negativas tomarem conta de nós nesse momento em que vivemos. Conhecer-se, ter autocontrole é uma busca diária, a gente precisa exercitar e é por isso que eu vou conversar agora via Skype com a terapeuta especialista em medicina chinesa, Sol Medeiros. Sol, que prazer revê-la, mesmo que seja por Skype, é muito bom te ver. Sinta-se abraçada e fique à vontade aqui com a gente, tá bom? Boa tarde, obrigada pelo convite. Você também, né? Sinta-se abraçada virtualmente, que a gente sabe que a energia chega, né? Mesmo à distância. É uma honra estar sempre aqui com você, presente, aí com você ou de uma maneira virtual. Obrigada. Ontem mesmo eu conversei bastante, fiz uma live falando sobre autoconhecimento. Esse é um tema que tem me perseguido e eu acho que todo mundo precisa entender que a gente precisa fazer essa viagem interna, né? A gente precisa se conhecer mesmo, que isso pode ser a grande motivação para todas as outras coisas da vida e o grande segredo para a gente ter relações mais satisfatórias e positivas. Só que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que a gente faz essa viagem interna aí através do seu conhecimento com a medicina chinesa. É interessante que você falou, né? Essa viagem. Eu costumo chamar como um caminho, porque as nossas emoções, elas são inerentes a todos nós. Então, todos nós sentimos raiva, medo, preocupação, euforia, tristeza, dependendo da situação que a gente vive. Então, se você passa por alguma coisa que não foi muito agradável, a gente sente raiva. Isso é natural nosso, uma medida nossa de sobrevivência. A gente sente medo em determinadas situações da nossa vida. Então, a gente sabe que agora, por exemplo, eu não posso sair na rua e eu não posso sair na rua sem máscara. Então, é uma maneira que ele tem de se defender. A diferença é que quando essas emoções, elas são ou muito reprimidas, ou então a gente vive elas de uma maneira muito intensa. Como, por exemplo, assim, a filme de viagem. Então, cada uma dessas emoções que eu falei, a raiva, a tristeza, o medo, por exemplo, eles têm um caminho no nosso corpo. Quando a gente fica com raiva, né, o que a gente sente? Essa raiva, ela sobe. Então, eu fiquei com tanta raiva que ela subiu para minha cabeça. Porque ela tem um caminho. Quando a gente começa a ter esse autoconhecimento, a gente entende que essas emoções, elas têm um caminho no nosso corpo e que eu sei direcionar elas a meu favor e não me deixar ser levada por elas, ser impulsionadas por elas, é quando então a gente começa a adoecer. Porque a gente, como você falou, nesse autoconhecimento, a gente é um ser humano integrado entre o que a gente pensa, o que a gente sente, e ele vai reverberar na minha parte física, que é onde as emoções elas se encontram uma maneira de se comunicar conosco. E quando a gente começa a entender qual é este caminho que as emoções elas têm no corpo, é um autoconhecimento para entender e direcionar elas a meu favor. Então, como por exemplo, a energia que tem na raiva, essa energia que ela sobe, na verdade, ela é uma energia que nos impulsiona para a vida, que me coloca em movimento, de eu ser uma pessoa criativa, de eu ter iniciativa, de eu ter uma ansiedade, que é a ansiedade saudável, diante de um evento que você vai participar. Então, fico ansiosa antes de vir aqui no programa, você tem um casamento, uma festa, então isso é natural. Isso faz parte do ser humano, me colocar em movimento. Também não dá para a gente ficar só na apatia, você não ter consciência do que está acontecendo. Quando eu sei direcionar isso a meu favor, né, pegando a raiva como um exemplo, eu me coloco em movimento, eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa que tem intuição, eu tenho empatia, ou seja, eu me coloco no lugar do outro, eu sou uma pessoa que eu tenho compaixão, porque eu me colocando no lugar do outro, eu consigo entrar nele e ter essa compaixão, eu consigo ter bondade. Então, são virtudes que essa energia também tem este mesmo caminho, só que a gente usa ela com um caminho que não é muito favorável, que é estar sempre nesse impulso, se deixando levar por elas. Entendi. Então a gente pensa nesse movimento e relaciona esse movimento aos outros sentimentos, os positivos, que têm o mesmo movimento, que fazem essa mesma direção, né? Que leva para cima. Exatamente. Então, Tá. quando a gente aprende isso,
É porque ninguém ensina. Eu aprendi isso estudando, né? Claro, a gente vai aprendendo também com as nossas vivências, as minhas vivências pessoais, as minhas vivências de consultório e de que eu estudo. Quando eu entendi, né, eu me apropriei desse conhecimento para mim, então agora eu sei que, como eu falei, né, a gente tem esses impulsos, eu também tenho os meus, eu também estou no meu processo de autoconhecimento. Não é porque eu tenho acesso a todas as informações que eu não vou sentir. Então a gente fica realmente de vez em quando sendo direcionado por elas. Ainda mais nesse momento que a gente está tão delicado, que a gente está tão vulnerável, que a gente se sente preso. Não só no sentido preso, Cláudia, de fisicamente eu ter uma limitação de que eu não posso ir em qualquer lugar, mas a gente também se sente preso no nosso sentido, na nossa mente, porque há um tempo atrás a gente conseguia fazer a nossa vida como um planejamento. Então eu conseguia ter essa iniciativa de me planejar para o final do ano, eu consigo me planejar para o ano que vem. Agora, diante dessa situação, a gente está vendo que isso não é mais possível, eu fazer um planejamento a longo prazo, eu me projetar muito no futuro. Então, essa sensação de prisão também, não só do corpo, quanto da mente, vai gerando uma ansiedade, vai gerando uma frustração e uma insegurança. Isso é natural do ser humano, ter essas projeções no passado e no futuro. Então, parece que para nós, esse futuro, ele não existe. Então, isso deixa as pessoas muito ansiosas e muito inseguras, que é o que a maioria das pessoas hoje tem buscado para mim nos meus atendimentos, que agora também eles são online, por conta disso. Então, parece que a pessoa se sente presa, tanto fisicamente quanto as questões da mente. Tá, então pensando aí dessa forma que você acabou de ensinar pra gente, de observar os sentimentos e perceber a direção e em qual lugar do nosso corpo eles se manifestam, eu vou pegar então a frustração. Você falou da frustração da gente não poder fazer nada, né? A frustração, às vezes a tristeza, o luto coletivo, essa coisa que é mais intimista. Eu, por exemplo, sinto isso tudo aqui, dentro do coração, que, na verdade, é o mesmo local em que eu sinto as grandes inspirações. Faz sentido isso? Talvez seja por esse motivo que os músicos, eles falam que eles escrevem as grandes letras a partir de uma situação que os deixaram tristes, às vezes uma dor de amor, né? A perda de alguém que eles queriam muito. Faz sentido? É esse o caminho? Olha que você vê que interessante. Então, cada um, né, usa o que está acontecendo na sua vida a seu favor. Então, tudo que acontece na nossa vida é neutro. Então, é o que é. Conforme as minhas vivências e as minhas experiências, eu julgo aquilo como sendo bom ou como sendo ruim. Quando eu sei pegar aquilo e usar aquilo a meu favor, como você citou, uma dor de amor, então eu transformo aquela emoção, que a princípio era uma emoção de tristeza, e coloco ela para fora, através da música, através do artesanato, através de outros trabalhos, que é isso. Em vez de ela ficar interna, eu coloco ela para fora, de uma maneira que ela reverbere não só positivamente para mim, mas para outras pessoas, como é o caso da música. Uma música, ela tem essa inspiração para mim e eu ajudo outras pessoas também através daquela letra, através daquela canção. Então, quando a gente começa a entender, né, esse autoconhecimento, ele é a grande chave da nossa transformação. Então, existem 3 passos, na verdade, para a gente chegar nesse nível. A primeira é a gente ter consciência das coisas que acontecem conosco. Então, quando eu não tenho consciência do que está acontecendo, eu continuo como se fosse no obscuro ou na escuridão. Quando eu começo a ter consciência, eu aceito aquela situação. Aceitar não significa você ser conivente ou ficar na zona de conforto. Então, agora a gente aceita, por exemplo, que agora eu não posso mais transitar por qualquer lugar. Então, eu me adequo àquilo. A partir de então que a gente chega na terceira parte, que é o que todo ser humano quer, que é transformar aquilo. Uma das maneiras que a gente pode fazer essa consciência é ter o hábito de escrever. Eu até deixei aqui do lado, eu vou mostrar para vocês como eu tenho o hábito. Eu tenho um caderno, que é aqui que eu vou escrevendo as coisas que vão acontecendo para mim, que eu sei que podem ser benéficas. Então, quando a gente começa a sentar e a escrever determinada emoção, que sempre tem uma, né, Cláudia? Que a gente sabe que ela está ali, sempre se repetindo. Quando eu começo a trazer ela para o papel, é como se ela estivesse materializada. Então, escrever uma questão que está te angustiando, deixando muito perturbada,
você escrever naquela situação do início ao fim, como ponto final, traz um alívio muito grande. Então, a escrita, ela é muito milenar e já se usava há muitos anos na China, porque eles não tinham o hábito, como nós temos aqui, de falar das suas questões mais íntimas para uma pessoa estranha, como é o caso, por exemplo, de psicólogos, de terapeutas. Então, eles escreviam, para eles também não surtarem. Então, esse ato da escrita, que a gente se perdeu muito, ele está sendo colocado por muitos terapeutas e eu indico muito. Eu, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, não sei você, Cláudia, mas a gente tinha hábito de ganhar de presente um diário e as amigas iam lá escrever, a gente escrevia as coisas, escrevia lá, do namorado, do paquera, que não me olhou. E depois que a gente cresce, a gente vai para a faculdade, a gente acha que sabe tudo, e eu deixei esse hábito de lado. E eu voltei a colocar esse hábito na escrita na minha vida há alguns anos atrás. E tem me ajudado bastante. E também fica aqui com uma dica para a pessoa começar a se entender, a se autoconhecer, que eu acho que é um grande passo já, Cláudia. Perfeito. As pessoas podem encontrar caminhos diferentes uma das outras? Por exemplo, você escreve. Eu, por exemplo, quando estou ansiosa, não é exatamente isso, mas eu escolho me exercitar para mandar essa ansiedade embora. É isso que eu quero saber. As pessoas podem encontrar caminhos diferentes? Pode, porque, como eu falo, né? Cada ser humano somos uns seres únicos. Então, uma situação que eu e você passamos igual, você vai ter uma reação de acordo com as suas experiências, de acordo com o que você viveu, e eu vou ter outra. Então, as pessoas precisam encontrar este caminho na qual elas podem exteriorizar as emoções e não ficar só guardando frustração, mágoa, ressentimento, tristeza, que é isso que vai fazer com que a gente adoeça. Então, uma das formas também é se exercitar. Já que a gente não pode ir nas academias, uma maneira muito boa é a gente caminhar, dar uma volta no bairro, quando você vê que não tem ninguém muito circulando na rua, obviamente, sair de máscara. Então, fazer esse movimento, né, de caminhar também faz com que a energia do nosso corpo ela circule e também não fica o que a gente chama de energia estagnada. Quando essa energia ela fica estagnada é quando a gente começa a sentir dor. E quando eu falo dor, não é só a dor física, é essa dor que você falou que parece que bate aqui no peito, a gente sente uma dor aqui, né? E eu até queria passar para você e para todo mundo que está nos assistindo um exercício que é muito simples, na verdade, dois, que é para acalmar a mente, outra para ajudar a tirar principalmente essa região do peito, aonde a gente mais tem essa grande central energética que eu falo, né, que é o nosso coração, que cada emoção ela atinge um órgão específico conforme a qual ele se corresponde. Mas o coração, como ele é nossa grande central emocional, ele é como se fosse aqui em São Paulo, do exemplo, que fosse a Praça da Sé. Então, eu que, por exemplo, moro na Zona Norte, para ir para a Zona Leste, tenho que passar pela Praça da Sé, trocar de metrô para ir para o outro lado. Então, as emoções do nosso corpo, elas passam pelo nosso coração, porque é ele quem sente. Os outros órgãos, eles produzem, mas é ele que sente. Por isso que a gente sente tudo aqui. Medo, angústia, vai ficando reprimido. Então, uma maneira de ajudar que nossas emoções elas encontrem o próprio caminho delas e que a gente ajuda muito, na verdade a gente se ajuda, é um exercício para desbloquear essa região. Então, como que ele é feito? A gente pega os dedos, assim, junta todos eles, né? O punho ele tem que estar firme, ele não pode estar muito mole nem muito rígido, para que a energia flua aqui e chegue aqui. Então, o que a gente faz? A gente vai dando uns tapinhas aqui em toda essa região aqui, por cerca de mais ou menos uns 3 minutos no mínimo, ou então até onde a pessoa se sentir confortável. Então, esse exercício não tem contraindicação, pode ser feito por pessoas mais debilitadas, por idosos. Então, fazendo isso, algumas pessoas depois que fazem essa prática, às vezes elas têm vontade de tossir ou de chorar. Então, por quê? Eu estou precisando colocar para fora o que estava guardado. Inclusive, também ajuda a limpar os pulmões, caso tenha o que a gente chama de muco ou de catarro, também ajuda a limpar. Então, é uma coisa super simples, pode ser feita a qualquer hora do dia, quando você sentir essa necessidade, e ela praticamente não tem contraindicação. E os benefícios dela são gigantescos. Coisa boa, maravilhoso.
Amei muito as suas dicas, Sol. Sempre é tão bom te receber e aprender com você. Volte rápido. Eu que agradeço. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. E uma ótima tarde para você. Eu vou passar os contatos aqui. A Sol Medeiros, ela tá no www.solmedeiros.com.br. Tem um canal no YouTube que é Sol Medeiros, no Face é Espaço Sol Medeiros e no Insta é Sol Medeiros. Gente, essas dicas são preciosas, vamos colocar em prática, né? E eu amei essa história da gente perceber a nossa emoção, aquela que parece ruim, pegar essa emoção, esse caminho, perceber qual é a emoção boa que faz o mesmo caminho e fazer essa transformação. Vamos viver cada vez melhor? Combinado? O WhatsApp da Sol é o 11 99376 7637. Ela está fazendo atendimento online também, o que pode te ajudar muito nesse momento. Não fique só, tá bom?